Gratidão ao nosso Pai, Mãe, Vida. Obrigado por mais um lindo dia na Tua presença. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles o farão. Será vítima da doença que o apavora, por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retornará a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência plantadas em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão, dando uma colheita semelhante à semeadura. Estes são os frutos do livre-arbítrio. Não há escapatória para o homem que pensa, diz ou faz, pois ele nasce do poder da consciência criativa divina e cria com aquilo que imagina. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmo devem primeiro concedê-lo aos outros. Deixe que sua própria existência seja uma bênção para os demais. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal. E são trazidas para o fluxo da natureza do Pai, que é crescimento, proteção, nutrição física, mental e espiritual, cura e satisfação das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Como posso descrever para você meu resplendor interior, minha luz transcendente, o brilho de alegria e os poderosos sentimentos de amor que possuíram e inflaram intensamente todo o meu ser, até que a pressão dentro de minha mente e coração me fez gritar? Era tão poderoso que parecia que minha forma física se dissolveria por completo, ao receber toda aquela compreensão suprema e sublime da realidade, nossa fonte do ser e a verdadeira natureza da criação em si mesma e da humanidade. Fui elevado em espírito e o meu corpo se tornou leve como o ar. Naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si, eu era de fato quase uma pessoa divina, experimentando um alto grau da natureza do Pai Poder Criativo dentro de mim e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade. Por isso, mais tarde, poderia dizer com verdade: somente eu conheço e tenho visto o Pai. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar e elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria, ansiava por libertá-las do seu medo de um mítico Deus vingativo. Quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade, como eu enfatizaria a realidade do Pai Poder Criativo, o amor perfeito que supre cada necessidade. Tudo o que elas tinham que fazer era pedir, buscar e chamar, e todas as suas necessidades de qualquer tipo seriam atendidas. Com que alegria eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Isso deveria ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas de compreensão e autocontrole. Eu desci até os seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período que estive no deserto. Ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Tantas coisas ficarão claras para você, como os meus trabalhos de cura e o meu caminhar sobre as águas. Eles aparecerão uma consciência natural da minha nova compreensão do Pai Poder Criativo. Se você ler os evangelhos de Mateus e Marcos e seus registros, terão um novo significado para você. Voltando às horas finais de minha iluminação, estava eu no deserto,
possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa, obstáculos que impedem a sintonia com o Pai Poder Criativo. Eu tinha pressa de voltar a ensinar, curar, reconfortar, enxugar as lágrimas daqueles de quem eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar este lugar sagrado, onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava. Passaria por todas as cidades, vilas, aldeias e contaria a todos os que encontrasse a boa nova, o reino dos céus. Aquele lugar onde toda doença desaparece e cada necessidade é satisfeita. Estava dentro deles, porque eu sabia que o Pai e eu éramos um. Agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar as suas doenças e enfermidades. Eu lhe ensinaria como aliviar sua pobreza. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim, e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, dei-me conta da tremenda fome que estava sentindo, e também do retorno de meus pensamentos e condicionamentos humanos. Minhas reações às 6 semanas de experiências começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta de meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Exaltei. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebera. Eu estava eufórico com a constatação de que finalmente as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas. Eu estava certo. Afinal, quem algum dia teria suspeitado de que a sua mente humana poderia ser tão altamente criativa que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível? Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grandes necessidades. Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas que tinham sido escravizados no Egito. Eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle de seus mestres. Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão e satisfazer a minha necessidade de comida, pois me lembrava que o Pai Poder Criativo trabalhava por meio de minha mente e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Estive a ponto de pronunciar a palavra que transformaria as pedras em pão, mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio-me fortemente que o Pai Consciência Criativa era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades, e assim minha fome seria saciada, e eu pedisse ao Pai por alívio. Compreendi que se o pequeno eu, meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levaria uma barreira entre mim e o Pai Consciência Criativa. E tudo o que eu acabava de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Isso me assustou e rapidamente pedi ao Pai Poder Criativo para conceder-me novas forças e levar-me de volta às moradias e a Nazaré. Também pedi o alívio da fome de maneira que fosse a mais correta para mim. Imediatamente a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim eu comprovei que tudo o que eu tinha visto, ouvido e aprendido era a realidade, e não apenas imaginação decorrente do tempo em que eu tive no deserto sozinho em jejum. Esta nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto. No caminho encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentei-me calorosamente, expressando preocupação ao ver minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu.
E não apareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto que tinha perdido noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que me havia sido ensinado as leis da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Estou retornando ao meu povo para lhe ensinar tudo aquilo que aprendi. Falei alegremente, pois serei capaz de curá-los e libertá-los de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente, isso levará muitos milênios. Estive prestes a repreender sua falta de fé, quando percebi que havia ido embora. Então eu soube que um mensageiro divino havia vindo socorrer-me com um pouco de pão e carne, e com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples. Apesar de todo o meu entusiasmo, fiquei desanimado com seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila apareceu interminável. Como uma mudança de pensamento humano produz mudança de ânimo. Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo o que havia sido ensinado, pulando a borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Enquanto estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que o meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, havia me mostrado que em qualquer situação poderia elevar os meus pensamentos até o Pai Consciência Criativa e pedir por uma solução para qualquer problema, com que rapidez me esquecia da verdade. Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minha fantasia, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Novamente, a resposta chegou com força renovada e maior firmeza no passo. Enquanto escalava o terreno acidentado, também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotamento, gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante.